Da Bíblia estão lá no Antigo Testamento, eles são 12. 12 são os livros históricos, né? Você pode acompanhar aí no seu celular, que está tudo encavalado, né? Pela misericórdia, porque esse programa ele foi feito no Mac e a nossa plataforma é Windows. Então, quando abre o programa, acontece isto. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Mas no seu celular já foi enviado, já está aí. Amém? Você pode acompanhar. Então, os 2 livros históricos são quais? Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Pode falar isso de olhos fechados? Não, né? Então, são os 12 livros históricos, amém? Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Ok? Bom, os períodos históricos, ele vai começar da conquista e divisão da terra de Canaã. Tem a figura de Josué. Depois vamos ter o livro de Juízes, os juízes de Israel, que vai começar ali em Juízes e vai até o livro de Ruth. Depois a gente entra na monarquia do Reino Unido, quando Israel é um único reino. Está ali em 1 e 2 Samuel. Depois a gente vai entrar na monarquia, o reino dividido, onde se tornam as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul. Aí nós temos o 1º e 2º livros de Reis. Depois da monarquia até o exílio do norte, o livro de 1 Crônicas. Depois a monarquia e o exílio do sul, 2º livro das Crônicas. E o retorno de Israel do exílio, onde a narrativa está em Esdras, Neemias e também em Esther. Olha só que maravilha! Então, os períodos históricos vão se dividir em 3 partes. O primeiro período seria o período teocrático. Seria o período teocrático, onde o Senhor Deus ele reinava diretamente sobre o seu povo. E isso durou 330 anos. São os livros anteriores ao reinado, e composto pelos livros de Josué, Juízes e Ruth. Nesse período de 1405 a 1075, Israel estava sob a liderança direta do Eterno. Então não havia rei. Deus governava o seu povo, liderava o seu povo. Deus estava ali diretamente conduzindo o seu povo, onde foi a melhor época de Israel. Aí o segundo período seria o período teocrático monárquico. Durou 984 anos. Israel clama por um rei, pede por um rei, é dado a eles um rei, né? A maior parte desses reis são maus e são poucos os reis bons. Composto pelos livros que tratam da ascensão, divisão e queda de Israel e Judá. 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. Neste período de cerca de 1070 a 586, que é a deportação para a Babilônia, Israel está sob a liderança direta de seus representantes régios, uns obedientes a Deus e a Torá, outros, a maioria deles, desobedientes a ambos. Entretanto, Deus está governando, abatendo e suscitando reis conforme a sua vontade. O terceiro período seria o período pós-cativeiro, que dura 105 anos, que está nos livros de Esdras, Neemias e Esther. São obras que descrevem esse período de disciplina e repatriação dos israelitas, de 537 a cerca de 432 a.C. São chamados também de pós-cativeiro babilônico, onde eles ficaram 70 anos na Babilônia. Então, o nosso livro de hoje histórico, o primeiro livro histórico é o livro de Josué,
que tem como tema a conquista. Ok? Abra sua Bíblia, 1 Josué, capítulo 1, versículo 1 ao 9. Você pode ver que na projeção o número 9 desapareceu, ou está ali camuflado entre os versículos. Mas abra sua Bíblia, em Josué 1, versículo 1 ao 9. Todos encontraram? Amém? Quem está sentado lá no fundo, pode vir aqui mais para frente, porque o microfone está aqui. Não queremos perder tempo. Ok? Todo mundo vai ler. Então diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Então o período da liderança daquele homem havia acabado, e Deus levanta um outro homem para liderar o seu povo, porque é uma nova dispensação, porque é um novo tempo, e requer a liderança de um novo homem. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto do Líbano, que é lá no norte de Israel, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Então, na perspectiva de Deus, o território de Israel seria extremamente grande, seria enorme, não seria aquela coisa que é hoje, minúscula, pequena, apertadíssima. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. A fidelidade de Deus é tremenda. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos teus pais que lhe dariam. Tão somente esforça-te, segunda vez que Deus pede para o seu servo esforçar, e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Não se aparte, Deus falando de novo acerca da sua lei, do seu livro, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, ou seja, constantemente, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Esse é o poder da palavra de Deus quando está na nossa vida. Nós iremos prosperar no nosso caminho e seremos muito bem-sucedidos naquilo que nós fizermos. Não te mandei eu, de novo Deus falando, terceira vez para ele: esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Por 3 vezes Deus fala com seu servo Josué: esforça-te, esforça-te, esforça-te e tem bom ânimo. Ele está dizendo assim: vai ter que ter uma atitude que parta de você. Você vai ter que se animar, você vai ter que ter bom ânimo. Por quê? Porque o que ele iria ver, o que ele iria enfrentar, o que ele iria passar, não iria trazer para ele encorajamento. O que nós olhamos, o que nós ouvimos, o que nós sentimos, muitas das vezes nos desencoraja. Se tem uma coisa que vai nos encorajar, é vida com Deus, é vida na palavra de Deus, é termos a palavra de Deus habitando no nosso íntimo, no nosso interior. Isso que vai nos dar força, isso que vai nos dar ânimo, isso que vai nos habilitar para toda boa obra, irmãos. Amém? Amém. Josué, então, ele é um líder decidido porque, graças a Deus, andou com o homem de Deus e também porque esteve sempre perto da presença de Deus. O livro tem 24 capítulos, 12 para conquistar a terra e 12 para organizar a vida em Canaã. Em todo o Antigo Testamento você sempre vai ver um padrão. Qual? De grande organização. Eles não somente tinham que dividir a terra, mas eles tinham que organizar como ficaria essa divisão na terra. Então, Josué era esse homem, Josué era esse líder. Pensando em Josué, quando ele começa agora a ser levantado como líder,
Quantos anos você acha que Josué teria? Josué, lembrando que ele esteve no Egito como escravo, viu as pragas caírem sobre o Egito, ele sai do Egito, ele atravessa o Mar Vermelho, ele está com Moisés, e também fica 40 anos rodando no deserto junto com a turma toda. Ele é justo, ele é honesto, ele é sincero, temente a Deus, mas mesmo assim ele paga o preço com todos os desobedientes, Josué e Caleb. Ficam 40 anos no deserto rodando. Então aí já foi 40 anos da vida dele. Se Josué saiu do Egito adolescente com 15 anos, aqui ele teria no mínimo 55 anos de idade. Então a gente tem aqui, na verdade, um líder que está entre os 60 anos mais ou menos, começando a ser levantado para ser usado por Deus, e o seu ministério agora não é somente ensinar a lei, conduzir o povo na palavra de Deus, mas é pegar a espada, lutar e guerrear também. É muito provável que Josué ele tenha cerca de uns 60 anos, mais ou menos aqui. Então, queridos, nunca é tarde demais para aquele que crê em Jesus, amém? Então não tem esse negócio, eu sou novo demais, e também não tem esse negócio, eu sou velho demais. Todos podem ser usados por Deus, amém? Deus nos dá disposição, Deus nos dá capacitação. Então a gente vê aqui a conquista da terra, capítulo 1 ao capítulo 5, eles estão antes de Canaã, eles estão prestes a entrar na terra, eles estão além do rio Jordão. Capítulo 6 ao capítulo 12, o cenário vai acontecer já em Canaã. Aqui temos vitórias e também temos o que? Derrotas. O povo de Deus sempre derrotado aonde existe desobediência. Organização, capítulo 13 ao 19, divisão das terras, e o capítulo 20 a 24, os ajustes finais. E nessa parte, a segunda parte vai falar de unidade e vai falar e vai nos mostrar a fidelidade de Deus. Deus prometeu para eles que eles iriam entrar numa terra boa, e eles entraram, eles conquistaram, eles tiveram vitória, nada pôde pará-los, nada pôde detê-los, e eles entram na promessa. O nome, o primeiro livro histórico em hebraico é Yeshua. Diga comigo, Yeshua. Ou Yesu. O nome no original significa salvação de Yahvé, ou Yahvé é Salvador. Guarde isso na sua cabeça. Jesus, na transliteração para o grego e na forma latina, Jesus. É o nome do autor do livro, seu personagem principal, que se destaca como líder conhecido por Deus do começo ao fim do livro. Quem é o autor do livro de Josué? Quem é o autor do livro de Josué? Irmãos, vocês jantaram? Quem escreveu o livro de Josué? Josué! Nós acabamos de ler aqui, ó. O nome, o primeiro livro histórico em hebraico é... Ok? Entenderam? Acontecimento na formação do líder Josué. Josué viveu próximo ao fim da opressão de Israel pelo Egito. Então ele era escravo. Ele estava no Egito como escravo quando Moisés aparece. Os acontecimentos, sim, na formação do líder Josué, ele testemunhou as 10 pragas, ele viu as 10 pragas do Egito. Testemunhou as 10 pragas que Deus enviou a esse país como castigo e a primeira Páscoa. Ele estava ali também na travessia milagrosa do Mar Vermelho, uma situação única, uma situação que parece de desespero, uma situação que parece de um verdadeiro caos, uma situação que é uma verdadeira situação sem saída, porque eles conseguem escapar do Egito e vão para um lugar onde
dão de cara com o mar e o exército está vindo atrás para pegar eles, para matar eles. E ele já começa a reclamação, já começa a murmuração, e ali já começa a se dizer acerca que o líder está perdido e não sabe o que faz da vida. Aí Deus intervém, Deus vem de uma forma maravilhosa, e Deus usa aquilo que nós sempre temos na mão, seja pouco, seja um pedaço de pau, Deus ele usou para fazer algo maravilhoso, que foi abrir o mar vermelho, e Josué é testemunha ocular de todas estas coisas. Os sinais e juízos sobrenaturais durante as peregrinações de Israel no deserto. Então Josué estava presente em cada cenário a qual Deus estava ali agindo com o seu povo durante o deserto. Serviu a Moisés como comandante militar na batalha contra os amalequitas, pouco depois da saída do Egito. Êxodo 17, o versículo 8 ao 16. É a primeira vez que eles estão ali, e eles, recém-saídos do Egito, logo eles têm que lutar. Logo estão diante de uma batalha. E ali você então vai ver a figura de Josué ali, como um capitão, como um general sendo usado por Deus. Josué 17, verso 8. Amaleque peleja contra os israelitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e luta contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e o pedaço de pau de Deus estará na minha mão. Olha só que coisa bacana. O versículo de número 16. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então aqui eles têm uma luta, aqui eles têm um combate. Moisés está no monte orando, intercedendo pelo seu povo, mas ali na arena, no campo de batalha, está o seu servo Josué lutando no campo de batalha. Somente Josué acompanhou Moisés na subida ao Monte Sinai, quando Deus deu a Israel os 10 mandamentos. Êxodo 24, versículo 12 ao 18. Êxodo 24, versículo 12 ao 18. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei 2 tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. E levantou Moisés com Josué, seu que? Servidor, e subiu Moisés no monte de Deus, e disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que tornemos a vós, e eis que Arão e Hur ficam convosco, quem tiver algum negócio se chegará a eles. Subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte, habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés no meio de uma nuvem. O aspecto da glória de Deus era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Moisés entrou no meio da nuvem depois que subiu o monte, e Moisés esteve no monte quanto? 40 dias e 40 noites. Moisés está ali, e aonde que estava Josué nesta hora? Voltou para casa, foi dormir, foi assistir televisão? Não, a palavra de Deus vai nos mostrar que ele estava ao pé do monte, esperando o seu mestre retornar. Ninguém via, ninguém sabia, mas Deus via, Deus estava vendo a atitude desse servo de Deus. Então ele era um homem que se deleitava na santa presença de Deus. Por certo, aprendeu muito com Moisés, seu conselheiro e guia de confiança, a respeito dos caminhos de Deus e das dificuldades na condução do povo. Como auxiliar de Moisés, Josué demonstrava intensa devoção e amor a Deus, e muitas vezes permaneceu na presença do Senhor por um longo
período. Êxodo 33, versículo de número 11. Quem vai ler? Cadê a Saene? Está aqui hoje? Começamos por Saene. Me veio o nome na cabeça. Rápido. O microfone está ali, apura-te. Êxodo 33, verso número 11, que diz lá. Preste atenção. Saene vai ler. Nihongo? Ok, manda bala. Depois eu quero mais uma outra pessoa. Zenuíde, por favor. Depois em espanhol, para nos explicar. Ok, vai lá. Vamos ver como é que é esse versículo em japonês. Aprenda. Aqui não é que se aprende tudo. Isso. 主は人が自分の友と語るように顔と顔を合わせてモーセと語られた。モーセが宿営に帰るとき、彼の従者でヌンの子ヨシュアという若者が天幕から離れないでいた。É isso mesmo? Amém. Agora em espanhol. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Nunca se apartava do meio da tenda. É interessante aqui que o texto fala que Josué ele era moço, que Josué que era jovem, mas quando a Bíblia diz assim que era moço, que era jovem, não quer dizer que ele realmente tinha lá seus 20 anos, mas muitas vezes quando a Bíblia faz menção do moço, quer dizer, uma pessoa bem mais nova. Quando você vê Davi assumindo o trono, Davi está morrendo, e Salomão vai assumir o trono, Davi pede a Deus pelo moço. Ele fala que ele é tenro em idade. Ele já está com seus 40 anos, Salomão, aí para reinar, gente, né? Então, quando a Bíblia fala assim, moço, não quer dizer então que ele era realmente assim como o Lucas Lopes, não. É uma pessoa bem mais nova, mas certamente aqui, gente, já estava entrando quase na idade dos seus 60 anos. Então, vamos lá. Os acontecimentos na formação do líder Acontecimentos na formação do líder Josué. Em Cades Barnea, Josué serviu a Moisés como um dos 12 espias que observaram a terra de Canaã. Ele, juntamente com Caleb, rejeitou energicamente o relatório da maioria que retratava a incredulidade do povo. Isso está lá em Números 14. Lembra do episódio? São enviados 12 homens para espionarem a terra e eles ficam ali também por 40 dias, se não me engano. Acho que foi isso. Retornam os 12 homens, 10 tinham um relato totalmente negativo e somente 2 tinham um relato de fé. Aqueles 10 homens eram líderes, eram principais do povo, fizeram o coração do povo desanimar, fizeram o coração do povo derreter, e por causa disso, eles pagaram o preço de retornarem e ficarem perdidos 40 anos no deserto. Muitos anos antes de substituir Moisés como líder de Israel, Josué demonstrou ser um homem de fé, visão, coragem, lealdade, obediência, inconteste, oração e dedicação a Deus e a sua palavra. Quando foi escolhido para substituir Moisés, já era um homem em quem havia nele o Espírito. Números 27, 18, por favor, vamos ler Números 27, 18 e Deuteronômio 34, verso de número 9. Rapidamente, quem vai ler, por favor? Sara fez o Tanjobi ontem, então Sara pode ler para nós Números 27, 18. Sara cumpriu anos ontem. Não fala quanto, mulher. Já? Números 27, 18, depois Deuteronômio 34, verso 9. Quem riu de Sara?
Quem foi que riu? Então Lopes é o próximo. Números 27, 18, por favor. Y Jehová dijo a Moisés: toma Josué, hijo de Nun, varón, en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Em quem há o Espírito. E põe a tua mão sobre ele. Aqui você já vê a imposição de mãos. Aqui você já vê a delegação já de autoridade. E aqui você vê que Josué já tinha o espírito correto para aquela missão. Deuteronômio 34, verso 9. Vai em japonês também, né? Mais uma vez, meu Jesus, tão bom aqui no domingo hoje. Ok, vai lá. ヌンの子ヨシュアは知恵の霊に満たされていた。モーセがかつて彼の上にその手を置いたからである。イスラエルの子らは彼に聞き従い、主がモーセに命じられた通りに行った。Não vou mais nada. Eu vou traduzir agora o que ele leu. Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Amém? Quando a Bíblia fala que nele havia o Espírito, significa que havia o Espírito de Deus sobre ele, capacitando ele, mas também que ele tinha já no seu espírito a missão correta de fazer aquilo, ele já tinha a visão. Quando você vê aqui a imposição de mãos sobre a vida da pessoa, dá-se a entender que, quando você vê uma pessoa ungida, cheia de Deus, você fala: impõe as mãos sobre mim, para mim receber sabedoria, graça, espírito, unção e autoridade, e tudo que você ao longo dos anos tem recebido, impõe as mãos sobre mim, e eu vou ser cheio do Espírito Santo igual ao outro líder. Parte disso é verdade, parte disso não é verdade, isso não acontece. Josué aqui, gente, ele é cheio do Espírito, ele tem sabedoria, e ele é graciado por Deus, mas também porque estava perto de Moisés, porque também estava ali cultivando e buscando a presença de Deus. Estava pagando o preço. Quando Moisés estava lá no monte, Josué estava lá embaixo, aguardando ele, esperando ele. Né? Presumo eu que também Josué deve ter jejuado ali também um bom tempo. Né? Josué não entrou na nuvem com Moisés, mas ele ficou ali aguardando. Ou seja, ele tinha expectativa, tinha o mesmo coração, tinha a mesma missão. Então, quando Moisés colocou a mão sobre ele, o Espírito Santo veio sobre ele com poder e graça, capacitando ele então para aquela obra maravilhosa. Sem consagração, sem pagar o preço, não adianta você correr atrás de um pregador ungido, ele colocar a mão em você, e você cair no chão, você rolar, você pular, você falar em línguas. Não adianta. Isso é o start, isso é um pontapé em você, para que você comece a rodar, para que você comece a correr, mas depois você tem que pagar o preço, depois você tem que subir um monte também, depois você tem que buscar a face de Deus também, e orar também, né, fervorosamente, para que o Senhor seja contigo. Amém? Então, o livro de Josué apresenta Jesus Cristo como o capitão da nossa salvação. Como que o livro de Josué apresenta Jesus? Capitão da nossa salvação. Muito bem. Gente, se vocês estiverem com frio, pode ligar o ar, tá? Parece que a temperatura caiu. Agora minha mão está ficando gelada. Mas na hora que eu cheguei estava bem quente aqui dentro. Então, se quiserem ligar o ar, fique à vontade. Mas se quiserem passar frio, também é com vocês. Então, vamos lá. Vamos ver a comparação entre Moisés e Josué. Moisés, líder na libertação do povo da escravidão e na preparação para a entrada da terra prometida. Atravessou o Mar Vermelho, glória a Deus, libertou Israel da escravidão, sim e não. Israel saiu do Egito, mas a escravidão, infelizmente, não saiu da mentalidade de Israel. Deu uma visão de fé, mas eles também não aceitaram. Mas cuidado, eles não aceitaram. Outra geração aceitou. Isso não vai acontecer conosco também. Amém? Falou-lhes de uma herança, mas eles não puderam entrar nessa herança, porque foram o quê? Desobedientes. Espírito de desobediência não entra no céu. Espírito de desobediência faz você ficar do lado de fora. Então, nós precisamos ter o espírito correto. Amém? Não somente fé em Deus, mas também a gente tem que ter o espírito correto. Agora, Josué, líder na conquista da terra prometida.
atravessou o Jordão, também foi algo sobrenatural. Não sei se vocês lembram o que aconteceu ali no Rio Jordão. Alguém pode falar para mim o que aconteceu quando eles foram atravessar o Rio Jordão? Quem arrisca falar alguma coisa? Quem aqui arrisca falar alguma coisa? Microfone, por favor. Interação comigo aqui, gente, por favor. Interação na minha aula. Cadê os homens da palavra? Cadê os homens da Bíblia? O que aconteceu quando eles foram atravessar o Rio Jordão? O Rio Jordão era época de seca, ele estava bem rasinho, a água estava minguando, era isso? Se abrió el río y creo que también se paró el día y el sol y la luna. O eso fue en otro momento. Sim, exatamente. Eles iam atravessar o Rio Jordão para entrar na terra prometida, e a palavra de Deus vai nos dizer assim que o Rio Jordão nessa época ele estava transbordando, né? Não estava nos seus dias de seca, mas ele estava transbordando pelas suas ribanceiras. A palavra de Deus vai dizer assim, quando os sacerdotes eles tocam com o pé na água, o rio então ele para e ele se detém, ele fica seco. Os sacerdotes avançam, param no meio do rio. Aí tem que esperar atravessar aquele povo todo ali, gente, que são não sei quantos milhões já. Os sacerdotes, 4 homens, têm que ficar parados no meio do rio, segurando a arca da aliança, o povo todo atravessando ali, com mulher, com criança, com animal, com gado. Gente, os homens ali em pé todo aquele tempo. Muitas vezes para Deus agir, barulho é isso. Aí esse ar aqui não pode ligar não, esse é antigão. Muitas vezes quando nós queremos que Deus venha agir, quando nós precisamos entrar em algo novo, nós vamos ter que pagar o preço. Estamos em pé diante da presença do Senhor. Eles atravessam o Rio Jordão, eles atravessam o Jordão a seco. Quando eles atravessam o Jordão, é dado ali ordens para que 12 pedras sejam colocadas no meio do rio e 12 pedras sejam colocadas na margem oposta do rio. Depois que eles atravessam o Rio Jordão ele volta a fluir. Aquele altar que foi colocado no meio do rio, ele é coberto e não se vê mais, mas está lá dentro da água, dentro do Rio Jordão, e o altar do lado de fora. E aqui se fala do poder dos 2 altares. O altar invisível, que ninguém vê, que está submerso debaixo da água, e o altar visível, que todo mundo vê, no memorial que Israel atravessou o Rio Jordão. Isso fala de 2 coisas. Fala da vida secreta do crente, submerso no Espírito Santo, onde ninguém vê, ninguém sabe que ele está lá, e fala do testemunho pessoal, visível do lado de fora, que todo mundo vê e assiste. A nossa vida tem que ser dessa forma, tem que ser dessa maneira. O crente tem que estar submerso em Deus, no Espírito Santo, onde ninguém está vendo, só Deus sabe que ele está ali. E a nossa vida também é um testemunho, é um altar de fé levantado diante dos homens para dar testemunho da grandeza de Deus. A nossa vida tem que ser assim também. Amém? Conduziu a uma vida de fé. Graças a Deus, Josué era um homem de fé e levou a posse da terra prometida. A data. Vamos ver em que época que isso se dá. A data bíblica aproximadamente da invasão de Canaã por Israel é o ano de 1405. Lembrando que em 1445 eles haviam saído da terra do Egito. Peregrinaram 40 anos no deserto, certo? Amém? É isso? Então, nós temos aqui a data do ano de 1405. O livro ele vai abranger os 25 a 30 anos consecutivos da história de Israel e conta como Deus deu a Israel toda a terra que jurara dar aos seus pais. Josué 21, 43, por favor. Josué 21, 43. Vamos ver. Quem não falou ainda? Todo mundo ainda não falou. Josué 21, 43. Neia, por favor, lê para nós. Assim
Senhor Deus deu aos israelitas toda a terra que ele tinha prometido, sob juramento, aos seus antepassados. E eles se tornaram posse dela e estabeleceram ali. O Senhor deu. Amém? O Senhor deu, o Senhor nos dá, o Senhor nos concede promessas, o Senhor nos concede bênçãos, ok? Que não cai do céu no nosso colo. Você vai ter que lutar para conquistar bênçãos. Você vai ter que lutar para que a bênção de Deus se manifeste na sua vida. Você vai ter que lutar para que você continue sendo uma bênção. Você vai ter que batalhar. Muitas das vezes você vai ter que lançar mão da espada. Entenda bem o que eu estou falando. Muitas vezes você vai ter que lançar mão da espada. Ou seja, você vai ter que combater o bom combate da fé para que as promessas de Deus prometidas a você se cumpram na tua vida. Amém? Então você vai ter que decepar a cabeça do espírito de desencorajamento que muitas das vezes vem sobre a nossa vida, frustrações, decepções, pecados e assim por diante. Você vai ter que pegar a espada do espírito e decepar o inimigo no meio para que você avance e conquiste as promessas de Deus. Porque aqui você vê, Deus deu, concedeu, mas foi fácil para Josué? Não foi. Você vai ver que no decorrer da caminhada de Josué, tem pecados sendo cometidos, tem rebeliões acontecendo, tem decepções acontecendo, tem traição acontecendo, tem uma porção de coisas acontecendo. Não é à toa que por 3 vezes Deus diz para Josué, no início, no começo de tudo: esforça-te, gambater, tem bom ânimo, porque coisas vão suceder no decorrer da caminhada, até você tomar posse da promessa. O inimigo vai se levantar, pessoas vão falhar, incidentes vão acontecer, e nós vamos ficar muitas das vezes desanimados, prostrados como Josué ficou quando eles foram conquistar uma cidade pequenina, chamada como? Qual é o nome da cidade? Minúscula, pequena. Que eles falaram assim: não precisa o exército todo subir, é uma cidade mineira. Qual é o nome da cidade? Só tem 2 letras. Como? Ai, né? Qual é o nome da cidade? Ai, né? Eles arrebentam com Jericó. Aí quando eles vão para conquistar a cidade de Ai, uma cidade minúscula, pequenininha, eles mandam poucos homens, porque eles falam: a cidade é muito pequena. Chega lá, eles apanham, filho. Todo mundo sai correndo. O coração do povo derrete, ficam desanimados. Josué passa o dia inteiro prostrado diante de Deus, perguntando: Senhor, por que o Senhor fez isso? A gente sempre preocupa em Deus. Quando sempre algo dá errado, a gente sempre põe a coisa na conta de Deus. Deus, por que o Senhor nos entregou na mão dos inimigos? Por que o Senhor nos desamparou? A gente sempre tem esse conceito: meu Deus, que Deus falha conosco, que Deus erra conosco. Quando na verdade o problema é nós. O problema está conosco, o problema está com o homem. A feiura está no homem, a beleza está em Deus. O homem é pequeno, Deus é poderoso, o homem pode cair, o homem pode falhar a qualquer momento, a qualquer instante, mas Deus é fiel, Deus é verdadeiro sempre. Amém? Amém. Josué se prostra diante do Senhor, o Senhor revela para ele o que está acontecendo de errado ali. Eles resolvem que é uma questão de desobediência, de pecado, que abala o povo todo. E aqui nós temos com certeza todo um debate acerca de datas e etc, porque tem essa parte chata, horrível da teologia, que sempre quer falar uma coisa que na verdade não tem nada a ver, e tipo, meu Deus do céu, aí você vê isso aqui, você vai perdendo tempo com isso aqui, vai enchendo a nossa cabeça de um monte de coisa que não precisa encher. Mas vamos ali, gente, para Êxodo, se eu não me engano, deixa eu ver, Êxodo 17, isso, deixa eu ver. Aqui eles vão falar que a data não é 1405, aqui alguns vão dizer que foi no ano entre 1280 a 1240, aí depois vão jogar aqui para o ano de 1200, e a terceira aqui afirmação vai dizer: existem por outro lado referências textuais que sugerem uma data posterior ao período de Josué. Será?
Será que foi isso mesmo? Êxodo. Deixa eu achar. Tem algo aqui interessante. Perdi o texto, mas quero afirmar para vocês, é o ponto 2, que está falando dos filisteus. O fato de os filisteus não serem mencionados no livro como uma grande ameaça aos hebreus indica uma data posterior ao ano de 1200, só porque no livro de Josué não fala que eles estão lutando contra os filisteus. Quando deu a chegada maciça dos filisteus ao litoral ocidental de Canaã, dos filisteus. Segundo o capítulo 11, verso 21, são os anaquins, são os gigantes da terra, não os filisteus, que habitavam as cidades que posteriormente foram tomadas pelos filisteus. Os filisteus, indicados no livro de Juízes, entre os maiores inimigos de Israel, depois de Josué também, não constam na lista dos principais habitantes da terra. Em Josué 12, verso 8, o qual reflete os tempos da conquista. Vamos para Josué 12, 8? Josué 12, 8. Josué 12, verso 8, diz assim: o que havia nas montanhas e nas planícies e nas campinas e nas descidas das águas e no deserto e para o sul, entre os heteus, amorreus, cananeus, fariseus, heveus e jebuseus. Aqui não fala dos filisteus, certo? Então, porque não fala dos filisteus, eles acreditam que essa data não é 1400, é 1280 a 1240. Na verdade, não é isso. Isso aqui só é uma tese. A verdade é que quando a Bíblia fala que eles saem do Egito e eles vão para a terra de Canaã, Deus ele é muito claro em dizer assim que ele não conduziu Israel pela direção nordeste, porque havia guerra na terra e os filisteus habitavam na terra. Então Deus não conduziu eles quando saíram do Egito, ano 1445, da saída de Israel da terra do Egito. Não conduziu por aquele caminho reto, porque já havia guerra ali na terra e eles recém saídos da escravidão não sabiam lutar. E Deus disse assim, para que eles não vejam a guerra e se apavorem e queiram voltar, então Deus conduz eles por um outro caminho que também tinha o propósito de glorificar a Deus, de fazer eles passarem pelo Mar Vermelho, sendo assim ali representando o batismo dele nas águas, levando eles ao Monte Sinai, para que eles recebessem a lei ali, entendessem ali, vissem ali a manifestação de Deus. Mas a Bíblia é muito clara, diz assim, que Deus não conduziu eles por um caminho mais reto, porque os filisteus já habitavam na terra, e isso já é o ano 1445. Então, certamente a data é o ano 1405. Amém? Eles gostam de ficar nessa Bíblia. Autoria, argumentos para atribuição a Josué como autor. Primeiro, a tradição judaica no Talmud atribui a Josué a autoria literária do livro. 2 vezes o livro menciona o ato de escrever em conexão a Josué. Josué 18, verso 9, Josué 24, 26. É no 13 e 17 que fala esse trecho dos filisteus. Lê lá para mim. Marcelo encontrou. Arigatou. Êxodo 13, 17. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e tornem ao Egito. Amém? O próprio Deus disse, a terra dos filisteus, os caras já estão ali, em guerra, não vou mandar meu povo por ali, né, porque os filisteus foram praticamente eternos, ferrenhos inimigos de Israel, né? Era um povo muito, muito guerreiro. Então, Josué 18, 9
Edinho lê para mim Josué 18:9 e Josué 24, versículo 26. Quem que vai ler? Quem que vai ler? Uma pessoa jovem, bem jovem. Aqui, você, de preto, rapidamente. Na frente da lâmpada. Rápido. Josué 24, 26. As evidências internas do livro indicam enfaticamente que o autor foi testemunha ocular da conquista, conforme nós, em Josué 5:6, nota-se que Raabe ainda vivia quando o autor escreveu o capítulo 6 e o verso de número 25. Josué 18, verso 9. Gente, quando eu falar o versículo, você já dá o microfone, por favor. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra e o descreveram segundo as cidades, em 7 partes do livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. 24, 26. E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra, e ergueu ali debaixo de um carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Isso, Josué, ele escreveu. Amém? Vamos agora para Josué 5:6. Josué 5:6. Josué 5:6. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto até que se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que lhes havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais, dar-nos, ou seja, a pessoa está inclusa aqui, terra que mana leite e mel. Capítulo 6, 25. Capítulo 6, verso 25. Capítulo 6, 25. Quem vai ler rapidamente para nós? Ali, Maria Fernanda, rápido. Josué 6, 25. Quem sabe o que é o Talmud? O Talmud é um livro dos judeus que é a explicação da lei escrita lida. É um livro onde se explica versículo por versículo da lei. Esse é o Talmud. É um livro onde ele descreve a lei de uma forma mais simples, ok? Pode ler. Josué 6, 25. Mas Josué salvó la vida a Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Amém? Como que chamava a mulher? Ela era o quê? Rameira? Essa é a palavra? Ok. Josué. Devemos ainda considerar textos como Josué 24, versículo 26, também, que diz: Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, o que na superfície poderia ser tomado como indicação do autor do livro todo. Josué 24, 26, nós já lemos, né? Uhum. Não, 25, né? 24 deu. 24, 26. Está aqui. O 5. Torna-se claro, contudo, que a referência aponta para a aliança registrada em Josué 24, versículo 2 ao 25. Como é claro, no caso do Pentateuco, é também evidente que alguém registrava os acontecimentos principais da história de Israel enquanto aconteciam. As evidências dentro do próprio texto apontam para uma testemunha ocular de certa parte dos eventos registrados no livro. O uso da primeira pessoa também no texto hebraico
Por exemplo, no capítulo 5, versículo 1, até que passemos, ou seja, a pessoa está ali. O capítulo 5, verso 6, prometera a seus pais nos daria, embora no primeiro caso alguns manuscritos leiam, passassem. E o oitavo aspecto, o pronome vosso, em 15, Josué 15, verso 4, sugere escrito autobiográfico, pois o autor se apresenta como encarregado, se dirigindo aos homens de Judá, na segunda pessoa do plural. Então, veja que escreveu o livro, estava ali presente, e isso aponta para a pessoa de Josué. Agora, o relato da morte de Josué se encontra no capítulo 24, versículo 29 ao 30. Isso aí é a pessoa que está do seu lado. Isso, ela mesma. Por favor, Josué 24, versículo 29 ao 30. Eventos que aconteceram posteriormente à morte de Josué, como a conquista de Hebrom por Caleb. Josué ordenou que o lugar fosse dado a Caleb, segundo está escrito no capítulo 15, versículo 13 ao 14, mas, segundo Juízes 1, verso 10 e 20, a tribo de Judá conquistou Hebrom dos cananeus e assim a família de Caleb tomou posse do lugar no período após Josué. Parece que a linguagem de Josué 15, versículo 13 e 14, reflita um autor que olha para trás para registrar quando foi cumprida a ordem de Josué. A migração da tribo de Dan para Lessem, bem ao norte de Canaã, é mencionada em 1947, mas o acontecimento deu-se no período de Juízes e é registrado em Juízes 17 e 18. Lê para mim, Josué 24, 29 e 30. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Amém? Com certeza essa parte final não foi Josué que escreveu, com certeza foi uma outra pessoa, né, onde já começa a entrar na parte do livro de Juízes. Letra B. A expressão até o dia de hoje, usada repetidamente no livro, claramente indica um autor de uma época bem diferente do período do homem Josué. A frase é encontrada em capítulo 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16. É encontrada várias vezes ao longo do livro de Josué. A menção em Josué 10, 13 da antiga fonte, o livro dos justos, é literalmente de Jassar. Também tinha vários escritos dos judeus. Eles iam escrevendo a história, literalmente a história, como ela era. Parece apontar para trás na perspectiva de um autor ou editor que teria vivido bem depois de Josué. O livro dos justos existia no período do rei Davi, conforme 2 Samuel 1, verso 18. E aparece uma composição feita pela ordem do rei quando Israel tornou-se um povo com governo central. Se fosse assim, teria sido citado pelo autor de Josué como indicação de fonte autorizada a qual o autor apelou. Se o livro dos justos não tivesse escrito no período de Davi, ainda estava em desenvolvimento, capaz de sofrer um acréscimo na época do rei. Então, a Bíblia é um livro de fé. A Bíblia fala de história, mas a Bíblia não é um livro de história. A Bíblia é um livro de fé. Então, a Bíblia ela fala dos atos de fé que os homens estavam envolvidos, da obediência dos homens a Deus, mas, porém, a Bíblia não nos dá detalhes minuciosos sobre história, porque a Bíblia não é um livro de história. Mas a menção desses outros livros aqui, como, por exemplo, no livro dos justos, o livro de Jassar, são livros literalmente que contam a história do povo judeu, né, e as suas peregrinações, os seus acontecimentos, literalmente
históricos, as quais se encontra ali a pessoa de Josué, ok? Uma fonte usada pelo autor final do livro de Josué é mencionada em Josué 24, o versículo 6, 26, é o relato da revogação da aliança com a terceira geração após a saída do Egito, relato escrito por Josué mesmo, citado em Josué 24 e versículo 2 ao 25. Josué 24, verso 26, nós já lemos, né? Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. Ok. As evidências internas do texto inspirado apontam para a seguinte conclusão: teria havido um autor das fontes básicas do livro, autor ou autores, que era testemunha ocular dos eventos que descreveu. Este autor poderia ter sido o próprio Josué, assim concordo, ou um sacerdote ou outro designado por Josué. O impulso atrás do esforço deveria ser atribuído à liderança de Josué, embora remonte ao exemplo e à ordem de Moisés. Também teria havido um outro autor ou editor de uma época posterior a Josué, no período do reino de Davi, isto uma tese, ok? E depois que teria completado e atualizado o livro, levando-o à sua forma atual. Isso é teoria, ok? Mas eu acredito que realmente grande parte do livro foi escrito realmente pela pessoa de Josué, né? Alguns trechos com certeza, principalmente da sua morte final, né? Foram concluídos por algum sacerdote ou algum escritor da época. O tema do livro: a conquista e a divisão da terra prometida. Qual é o tema do livro de Josué? Conquista. Versículos chaves. Josué 13, verso 7. Rapidamente, alguém corre aqui na frente para ler. Josué 1, versículo 2. Josué 1 e 11. 3 pessoas, rapidamente. As pessoas chaves do livro de Josué são Josué, Raabe, Acã, Finéias e Eleazar. Versículos chaves. Pode ler? Você vai ler qual? Primeiro é 1 e 2. Isso. Versículo, capítulo 1, verso 2. Lê o 11 também. É o mesmo capítulo. Moisés, meu servo, morreu agora. Levanta-te, atravessa esse Jordão, tu e todo esse povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. 11. Passai pelo meio do acampamento, e daí está a ordem ao povo, e dai essa ordem ao povo: preparai vossas provisões. Daqui a 3 dias atravessareis o Jordão, neste ponto, com o objetivo de entrares e ocupares a terra cuja posse o Senhor vosso Deus vos concede. Amém. Capítulo 13, verso 7. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus, a la media tribu de Manasés. Amém. Lembrando que no tempo de Josué que o maná vai cessar de cair do céu, gente. A Bíblia fala assim que quando eles atravessam o Rio Jordão e atravessam para o outro lado, então parou de cair o maná do céu. Até aquele presente momento eles estavam colhendo o pão do céu. Até aquele momento Deus estava trazendo provisão sobre o seu povo. E Josué foi responsável de circuncidar toda aquela geração que havia nascido no deserto, que era uma segunda geração. A terceira geração, então a posse da terra prometida, é a geração final de Josué. Lugares chaves: Jericó, a cidade de Ai, o monte Ebal, o monte Gerizim, Gibeão, lembra dos gibeonitas, Siló, onde é armado o tabernáculo, Siquém. Características particulares: Josué e Caleb, dentre os contados com mais de 20 anos de idade, foram os únicos israelitas que saíram do Egito e entraram na terra prometida. Somente esses
2. O que aconteceu na cidade chamada Jericó? Quem pode dizer para mim? Eles atravessam o Rio Jordão. Eles atravessam o Rio Jordão. A primeira cidade, gente, que eles têm que enfrentar é a cidade de Jericó, que é uma cidade com altos muros e portões altamente fortes. Como que eles conquistam essa cidade? Como que a cidade de Jericó ela é conquistada? Com muitos caça, avião, bombardeio, bomba nuclear. Como que eles fazem a conquista da cidade de Jericó? É onde que Deus ele dá a ordem para Josué, a estratégia. Eles vão marchar, dando volta pela cidade. Primeiro dia, uma volta. Todo mundo de boca fechada, calado. Ninguém dá um pio, né? Porque o povo de Deus para reclamar, gente, meu Deus, é eles. Então eles dão a volta por toda a cidade. Os sacerdotes ali tocando as trombetas, um povo na frente, a arca no meio, o resto do exército atrás. Fazem isso. Chega no 7º dia, é uma volta. No 7º dia, não. Chega no 7º dia, é 7 voltas ainda, gente. Meu Deus do céu, debaixo do sol, calor. Imagina se eles pudessem falar. Eles iam dizer assim, isso aqui é plano de guerra, isso aqui é loucura, isso aqui é... Se vence uma guerra rodeando uma cidade dando voltinhas, né? Imagina, gente, se eles pudessem falar, iam reclamar até o último, gente. Por isso que Deus fala assim, todo mundo cala a boca. Pacto de silêncio, 7 dias, gente. Depois falam que a gente não pode dizer no encontro, que a gente não pode conversar, porque é abuso de autoridade. Aqui Deus mandou o povo ficar de boca fechada, porque se abre a boca, põe o plano tudo a perder. Entendeu? Ninguém sabia o que ia acontecer. Aí quando chega na 7ª volta, a instrução é, para todo mundo e berra. Agora imagina, o pessoal estava cansado de não conversar, cansado de não falar, o pessoal vai ter berrado tanto, que o berro do povo derrubou os muros. Foi isso que aconteceu. Não, quando eles gritam, gente, ali, aquele ato de obediência a Deus, os muros eles caem. As muralhas de Jericó caem. Os caras deram 7 voltas, imagina o cansaço. Agora tinha que passar por cima dos escombros, entrar na cidade, assaltar casa por casa, matar todo mundo que estava lá. Só Raabe tinha que ser salva. E a casa de Raabe era onde? Tipo, na esquina. A casa de Raabe era no centro da cidade. A casa de Raabe era na Rua da Luz. Onde que era a casa de Raabe? E Raabe era o quê? Uma rameira. Que creu no Deus de Israel pela fé, ela foi salva, mas a casa dela teve que fazer algo. O que ela teve que fazer? Ela teve que colocar a bandeira do Palmeiras do lado de fora da casa, do Corinthians. Não, ela teve que colocar lá um pano vermelho, do lado de fora, que simbolizava já a salvação pelo sangue de Jesus Cristo. Disseram, olha, Raabe é o seguinte, porque você nos ajudou a esconder os espias, nós vamos te dar uma chance. Quem você colocar dentro da tua casa vai ser salvo. Mas se alguém sair da tua casa, vai morrer e nós não seremos culpados desse sangue. Então aqui é uma grande lição de fé, gente. Uma mulher prostituta, ela creu e foi toda a sua casa salva. E a Bíblia fala que ela passou a habitar no meio do povo de Israel. Isso no tempo já da lei, gente. Você vê? A misericórdia de Deus, você vê a graça de Deus. Amém? Eles arrebentam com Jericó e Jericó era a primícia da conquista da terra de Canaã. A instrução de Deus para Josué foi: não peguem nada, matem tudo e queimem tudo. Não peguem nada, nem ouro, nem prata, nem cobre, nem joia, nada. Não, eles não podiam pegar nada, porque Jericó, gente, era as primícias da terra prometida, pertencia a Deus. E eles assim fizeram. Mas um homem chamado Acã, ele entra em uma casa, e a Bíblia diz assim que ele entra nessa casa, ele viu uma capa babilônica, ou seja, já existia a Babilônia já naqueles dias. Viu uma capa babilônica, vê um pedaço de prata
e um pedaço de ouro, e ele pega aquilo que não poderia ser pego, pega aquilo e esconde na tenda dele. Ninguém viu, ninguém estava sabendo, mas Deus viu. E isso vai causar, gente, uma derrota no exército de Josué quando eles chegam na pequena cidade de Ai. Aí quando eles chegam lá naquela pequena cidade, pequenininha, né, os homens dão uma surra no exército de Josué, que sai todo mundo correndo, desencorajado e tal, tudo. Josué clama a Deus e Deus diz assim: Israel pecou contra mim. Ele não diz assim, Acã pecou contra mim, uma pessoa pecou contra mim. Ele fala, não, Israel pecou contra mim. O pecado de Acã, ele era um líder entre o exército, não era uma pessoa normal. Ele pecou, nosso pecado, gente, nos afeta e nos afeta de forma coletiva. O pecado não para em você. O pecado, ele toca as pessoas da nossa volta, ele leva as pessoas da nossa volta a sofrer. Eles perguntam a Deus quem foi, eles vão indo e chegam até esse homem chamado Acã e perguntam para ele assim: faz agora a sua confissão, o que você fez? Ele conta o que ele fez. Aí a Bíblia diz que toda a sua casa, a sua família são levados para um lugar e são apedrejados, gente, até a morte. Acã e toda a sua casa são apedrejados. E a Bíblia fala assim que foi então tirado o mal entre eles. Por que a família pagou o preço? Por que a esposa? Porque os filhos e as filhas, tudo que eles tinham pagaram o preço. Dizem os estudiosos é porque eles tinham consciência do pecado de Acã e não fizeram nada. Então por isso que Deus mandou apedrejar, matar todo mundo, a casa inteira foi exterminada por causa de um único homem, gente, que cobiçou um pedaço de metal, de prata e ouro. Nós precisamos ser obedientes a Deus. Nós precisamos temer a Deus em todo momento, em todo instante, nos detalhes. Amém? O tema: o livro foi escrito como um registro da fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas pactuais a Israel concernente à terra de Canaã. Números 23, 14 e Gênesis 12, versículos 6 e 7. Duas pessoas, rapidamente. As vitórias da conquista aparecem como os atos libertadores da parte de Deus próprio Israel sobre uma decadente cultura cananeia. Deuteronômio 9:4. Deus estava dizendo para Israel: olha, eu vou colocar vocês nessa terra. Deuteronômio 9:4. Gente, cadê as duas pessoas para ler Josué 23:14 e Gênesis 12, 6 e 7? Por favor, rapidamente. Em Deuteronômio 9:4, Deus está dizendo para o povo assim: ó, vou colocar vocês na terra ali, vocês vão trabalhar nada e tal, tudo. Não é porque vocês são bonzinhos e vocês merecem. É porque os povos de lá, a medida do pecado deles já chegou ao limite e eu tenho que trazer o juízo sobre eles também. Então haviam duas questões aqui. Deus ia cumprir a sua fidelidade a Israel, mas não é porque Israel merecia, porque Israel tinha provocado a ira de Deus durante todo o trajeto, mas também Deus estava usando Israel para punir os povos de Canaã, porque eram povos altamente perversos. Então iam ser exterminados e aquela terra boa ia ser dada ao povo de Deus. Pode ler para mim, por favor? Números 23, 14 e depois Gênesis 12, versículos 6 e 7. Números 23, 14. Assim o tomou consigo ao campo de Zofoim, ao cume de Pisiga, e edificou 7 altares e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Amém? Agora Gênesis 12, versos 6 e 7. José ali então, levantou altares, sacrificou ao Senhor. Abraão atravessou a terra de Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei essa terra aos seus descendentes. Abraão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor, que lhe havia aparecido. Aqui a promessa de Deus em dar a Abraão, né, uma terra maravilhosa. Ele faz então, depois de ouvir
a promessa no altar, e depois Josué, depois de ter recebido a promessa, ele levanta também altares e sacrifica também ao Senhor. A violência deste livro deve ser enquadrada dessa perspectiva. A arqueologia confirma que o povo cananeu era caracterizado por extrema depravação, crueldade, quando Israel ocupou a terra. Quando Israel ocupou a terra, ficou dessa forma, ficou dessa maneira, a ocupação territorial de Israel. 2,5 tribos ficaram da lei do Jordão. Eles não quiseram entrar para cá porque eles eram muito, e aqui a terra era muito boa, então eles disseram, a gente pode ficar por aqui, né? Então, metade da tribo de Manassés passou para cá, metade ficou, a tribo de Gade ficou e de Ruben ficou, porque a Bíblia fala que a terra aqui era muito boa e o Senhor permitiu eles ficarem aqui também, só que eles tiveram que fazer algo. Eles deixaram as famílias aqui com seus filhos instaladas e os homens passaram para o lado de cá para ajudar a conquistar toda a terra. Esses homens passam para cá com a promessa de voltarem para casa só depois que a terra toda fosse conquistada. Esses homens voltaram para casa, gente, praticamente depois de 20 anos. Mas você vê que eram homens de palavra. A sua natureza, a renovação da aliança. Uma vez levando em conta o destaque que a aliança tem no Pentateuco, e sabendo a respeito dos itens envolvidos numa cerimônia de instituição e renovação, torna-se evidente que o livro de Josué consta de um livro de renovação da aliança. Você vê Josué fazendo isso? Êxodo registra a instituição da aliança com a primeira geração da saída do Egito. Eles saem do Egito. Deuteronômio registra a reiteração dos eventos em termos das alianças registrada em Êxodo, mas dentro de um contexto que levar ao registro da renovação daquela aliança com a segunda geração de Israel. Josué, por sua vez, registra os eventos que levaram à renovação da antiga aliança com a terceira geração, que é a geração que toma conta da terra prometida. A pessoa do Espírito Santo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 imagens ainda e vamos parar por aqui. Amém? Não terminamos semana que vem e depois nós finalizamos o livro de Josué semana que vem e vamos entrar no próximo livro, que é o próximo livro depois de Josué. Qual? Gente, vocês estão dormindo. Juízes. Vamos ficar de pé, vamos orar?